Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clamando no Deserto e a mais um conteúdo, da lição dominical. E nessa oportunidade estaremos aqui dentro da classe estudando juntos, para mais um conteúdo, tema central. Tema central se trata o Deus único, revelado em três pessoas eternas. Essa grade é a grade que trata da Trindade, no âmbito teológico, seja instituto ou faculdade. E o conteúdo de momento agora tem como tema, lição número 11, o Pai e o Espírito Santo. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde nós estivermos, o Senhor também venha estar conosco, Senhor Jesus. E durante esse momento aqui, pedimos a tua bênção, tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender, Senhor, a maravilha da tua palavra. Faz isso, abençoa cada inscrito do canal e a todos quanto vão estar aqui conosco, ainda que não tenha homologado a sua inscrição. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo o PowerPoint, como de costume. Texto áureo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verdade prática, o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Ou seja, a compreensão nossa no nosso dia a dia, se tratando da verdade prática, é que nós cremos, nesta comunhão, nesta concordância, nesta essência entre Pai e o Espírito Santo. Fato este que acabamos de ler aqui, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, olha só, esses são filhos de Deus. Aí já mostra aí, esta ligação entre o Espírito Santo e também o Deus Pai. Romanos 8, 1, 12 a 17, Gálatas 4, 1 a 6. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Gálatas 4, de 1 a 6, digo-vos, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo,
ainda que seja Senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição veremos como o Pai e o Espírito agem juntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. E aí, antes de partirmos para os pontos, nós precisamos compreender, amado e querido irmãos e amigos e ouvintes da palavra de Deus, que temos tratado das três pessoas eternas. Eu acabei aprendendo nesta terça-feira algo muito importante, quero aqui dividir com vocês, porque o tempo aqui, o momento é oportuno, que vai estar dentro desta lição. É deixar aqui um adendo, né, um anteparênteses aqui, de que, ainda que estamos conhecendo, né, o Deus Uno e as três pessoas eternas, não há qualquer hierarquia dentro da Trindade. Ou seja, muitos dizem que o primeiro é o Pai, que o segundo é o Filho e que o terceiro é o Espírito Santo. Quando nós olhamos ali para a ordem batismal dada por Senhor Jesus, em Mateus 28:20, ele diz: ensinai toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E porém, isso aí não traz qualquer hierarquia, por estar dito assim. E eu não vou ter aqui tempo para estar expondo várias passagens que alternam essa questão coloquial aí das três pessoas eternas. Mas quero citar aqui, quero deixar aqui só como para testificar o que eu tenho dito aqui, nós observando aqui em Isaías capítulo 61, primeiro versículo. Observe o que diz a palavra de Deus. Observe bem. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pegar a boa nova de manso, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade dos cativos e a abertura da prisão aos presos. Qual é a colocação que nós encontramos aqui? Quem está em primeiro lugar aqui? O Espírito do Senhor Deus. Então, primeiro vem o Espírito Santo, depois vem Deus, Deus, porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova. Fala do Senhor Jesus por último. Então está o Espírito em primeiro, o Pai em segundo e o Filho em terceiro. Então é como disse, amados, e eu não separei aqui esses versículos, mas deixa eu aqui que eu não abri para vocês, né? Não abri, né? Então, não vou ter tempo para poder citar mais versículos, mas você vai encontrar muito, tanto no Velho Testamento, até mesmo no Novo Testamento, né? Situações em que, né, são invertidas essas ordens, já para justamente desmistificar essa cultura que tem em se colocar Deus em primeiro lugar, o Filho em segundo e o Espírito Santo em terceiro. Isso foi por conta, como disse aqui de Mateus, tem outro versículo também que traz essa mesma colocação, mas podemos observar que já em Isaías, no Velho Testamento,
o Espírito Santo começa em primeiro, ele se aparece, ele se apresenta em primeiro lugar ali. Ou seja, concluindo aqui, fechando parênteses, dentro da Trindade não há hierarquia. Todos é um único Deus triuno em 3 pessoas eternas. O Espírito e as dádivas do Pai, da escravidão à filiação. A Escritura revela que salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Essa expressão pneuma douleia aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. A lei, embora santa, não pode traduzir liberdade, e ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Entretanto, sob a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Essa frase, pneuma oistesia, aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Não somos mais escravo, mas filho. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado, nos convida à comunhão com o Pai. Isso, quem faz, é justamente essa ligação entre o Pai e o Espírito Santo, né? Da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça fomos transformados e assim o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa declaração refere-se à nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração de cada um de nós. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba, Pai, e em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai, e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Outro benefício do filho torna legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. É importante aqui, caro jovem, colocarmos, irmão, né? Amados e queridos irmãos e amigos, é bom colocarmos dentro desse ponto a questão de que, embora o Espírito Santo, em consonância, né, juntamente com o Pai, faz esta obra em nosso coração, isso não nos dá o direito de chamar Deus de você. Podemos clamar Abba Pai, podemos chamar Paizinho, mas isso não nos eleva à condição e prerrogativa de tratar Deus como um qualquer, como um igual, chamando de Pai, de você, como nós vemos em vários hinos. Então nós temos que ter esse cuidado, porque na questão humana, fraternal entre pai e filho, dos filhos que respeitam seus pais, jamais eles tratam seus pais como você ou a sua mãe. E há muitos que cobram se isso acontecer, se não tomar, né, além da repreensão, alguma possível uso da correção, se tratando de um adolescente, de um jovem, pelo fato de se dirigir ao pai com a expressão você. Se nós não temos, eu mesmo jamais chamaria meu pai de você. Estou falando com ele, conversando com meu pai, então você é que falou isso, pai. Você é que falou isso, pai. Não, pai, foi o Senhor que falou isso. Ou o Senhor, pai, que falou isso. Mas jamais falamos, nos dirigimos ao nosso pai com essa expressão você. Então, se não fazemos isso com o nosso pai, que seria o caso de um desrespeito, por que nós trataríamos Deus, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos formou, o Senhor que nos tirou das trevas, né, e nos trouxe a sua maravilhosa luz? Então isso nos daria o caso de tratarmos Deus como você, se nem nosso Pai nós chamamos de você? Então fica aqui para a nossa consideração essa questão que estamos tratando aqui. Podemos sim clamar Abba Pai, Paizinho, mas jamais
tratá-lo de você. Terceiro subponto, das trevas à plenitude do Espírito. No outro tempo vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam o pecado e separação de Deus. A transição das trevas à luz é um ato gracioso do Pai. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito, porque sois filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. O envio do Espírito é a prova a adoção do crente como filho legítimo. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. E assim, como Jesus orava ao Abba, Pai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus, aquele que andava em trevas, em ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito Santo. Fazendo lembrança que na lição anterior nós mencionamos sobre essa questão da concordância entre as três pessoas eternas com respeito à obra que haveria de ser realizada. O Pai planejou, o Filho cumpriu, o Espírito Santo administra agora, né, esse convencimento e nos traz à luz a esta obra, né, agora pelo ministério do Espírito Santo nesse presente tempo. Segundo, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O verbo guiados, agontai, está no tempo presente, passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai em todo o curso da vida. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Como filhos, não fomos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho, como o Senhor Jesus prometeu, né? Que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida para sempre. Segundo parágrafo, tópico, ou segundo subponto, o Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne com um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O termo mortificardes está na toi, significa fazer ele morrer, sufocar algo que perca sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. É o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo por Deus escolhido. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores e o Espírito para nos transformar em filho legítimo. Desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor da redenção e o Espírito é o aplicador da adoção. Essa verdade revela perfeita harmonia na Santíssima Trindade, como a questão do Pai e o Espírito Santo, como estamos tratando nessa lição, e o que foi mencionado quase agora, né? Como na lição número 7. Essa concordância não tira nem a divindade e nem coloca nenhuma nem outra pessoa eterna da Trindade como superior a outra, sobre uma questão de hierarquia. Jamais. São um único Deus e Senhor das nossas vidas. Caminhando para o final, a Trindade nos conduz à herança eterna.
herdeiro de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiro de Deus. O termo herdeiro é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. É uma obra trinitária perfeita. Pai planeja e garante a herança. O Filho a conquista na cruz. E o Espírito é a garantia dessa herança. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação, e também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. O que nós precisamos observar, caro e querido irmão, amigos e ouvindo a palavra de Deus, é que na nova aliança as bênçãos se dão de forma majoritária e em grande proporção em bênçãos espirituais. A palavra do Senhor diz que Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então agora a nossa mente, estando em Cristo, estando nas coisas do alto, temos que estar voltado para participarmos desses dons espirituais e preciosos que Deus tem para cada um de nós, para usufruirmos em benefício, não somente, nem primariamente nosso, mas para o reino de Deus, para a glória do nome do Senhor e para o excelente exercício da vocação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe que ele fala da herança da salvação, com a promessa da vida eterna e glorificação. Bênçãos futuras, tanto presentes como futuras, estão ainda dentro do esteio espiritual. Agora, isso não nos priva de sermos prósperos, de recebermos de Deus a bênção material que tanto nós precisamos, necessitamos, com respeito à nossa cidadania terrestre. Amém? Em nome do Senhor Jesus. É bom compreendermos isso, para que não tenhamos estar servindo o Evangelho, né, que dá uma conotação como se não houvesse mais céu. Agora é tudo terra, porque só se fala nas coisas da terra. Tomemos cuidado, amados. Co-herdeiro de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiro de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Essa herança não é de posse materiais, mas gloriosa, incorruptível e incontaminável. Porém, ser cordeiro de Deus, ser cordeiro de Cristo, não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar do seu sofrimento. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho. Isso inclui a marca da cruz. O Pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Ele tem controle do tempo, oportuno e exato, não só para o advento do Messias, mas também para o outorgar das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um dos seus filhos. Concluindo, o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial, de seu Filho Jesus, Cristo. O Espírito nos torna filho por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente,
A igreja deve viver sobre essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.